Então tá. Primeiramente, deixar bem claro que as declarações que eu for dar aqui hoje, né, as respostas que eu vou dar, as opiniões, são minhas, tá? Não tô aqui como a serviço, não tô aqui como xerife, né? Eu tô aqui como cidadão brasileiro, entendeu? Eu tô aqui emitindo minhas próprias opiniões pessoais. E por que eu digo isso? Porque já teve gente no passado que pegou falas minhas ou opiniões minhas e quis atribuir isso como se fosse a opinião do meu departamento de polícia lá. E o que não é correto. Isso entendeu? acontece lá nos Estados Unidos, cara, porque aqui no Brasil, o policial tá sempre muito preocupado com essas questões. É. Até para não responder institucionalmente, e eu achava que isso aí fosse uma característica brasileira, mas acontece lá também. É raro. É a única razão que eu digo isso, porque foi um fenômeno que meio que foi exportado do Brasil para lá, no meu caso. Porque, por exemplo, eu nunca respondi uma sindicância na minha vida. Só respondi uma, e foi porque alguém aqui do Brasil, um policial, entendeu? Eu vou só contar a história rapidinho. Eu tenho um blog de um colega lá da PM de Brasília, o Aderivaldo Cardoso, blog Policiamento Inteligente. E isso aqui, tem 10 anos isso, 12 anos. E ele fez a mesma pergunta que você fez. Ele falou, explica pra gente como é o policiamento dos Estados Unidos. Eu expliquei. E ele publicou no blog dele. Bem, teve um membro aqui da Força Policial, um delegado, ele se sentiu, digamos, ofendido porque eu falei da polícia americana, só que em nenhum momento eu citei a polícia brasileira. Eu nunca, até porque eu não tenho autoridade de falar do sistema brasileiro, porque eu nunca fui policial aqui. Eu só mencionei o meu sistema. A única menção que eu fiz à polícia brasileira foi no final. Quem quiser pode ir lá no blog lá e ver. Em nenhum momento eu emiti nenhuma opinião a respeito da polícia brasileira, a não ser no final, em que eu falei que eu admirava muito a polícia brasileira, eu queria muito o sucesso da polícia brasileira, que eu tinha irmãos aqui na polícia brasileira, e eu desejava para eles todo sucesso, segurança e tudo mais, assim, em termos de admiração. Pois bem, esse colega, esse delegado, decidiu mandar um ofício lá pro meu departamento, falando que a minha opinião estava causando um incidente internacional, que quem era eu para estar criticando a polícia brasileira, enfim. Agora imagina, você recebe um ofício de uma polícia de fora, né, fazendo uma acusação de que a pessoa está criticando o país inteiro, entendeu? Fez declarações difamatórias a respeito da nossa polícia, enfim. Logo se teve que se lançar, né, pela gravidade da questão, eles entraram em contato com o adido policial da Embaixada do Brasil em Washington, porque sempre tem um adido policial, que era, acredito eu, um outro delegado da Polícia Federal. Entrou em contato com ele e o delegado do adido policial falou, minha agência entrou em contato perguntando, olha, recebemos um ofício de uma reclamação a respeito de uma pessoa, quem é essa pessoa? E o adido policial falou que esse delegado era um alto membro do comando da Polícia Brasileira. É a Polícia Federal, no caso. A Polícia Federal. Ele falou, esse é um membro do alto comando da Polícia Brasileira. Foi a frase que foi usada. Pro meu departamento, eles acharam, bem, alto membro da Polícia Brasileira, então deve ser alguém, né, de renome e tudo mais, vamos investigar. Iniciou-se a sindicância. Beleza. Tiveram que chamar um policial de fora para fazer uma análise, um laudo do que eu tinha dito nesse blog, das coisas que eu disse, qual foi o tom que eu usei, fizeram uma tradução, um laudo praticamente. E no final constataram que eu não tinha falado nada. Eu não mencionei a polícia brasileira em nenhum momento, eu não critiquei a polícia brasileira, eu só teci elogios, como sempre faço, porque eu realmente, genuinamente, admiro muito a polícia brasileira. Entendeu? Eu tenho irmãos aqui, entendeu? Então, quem sou eu para criticar algo que eu não conheço? Enfim, no final das contas, acabou bem, porque nesse decorrer, a minha agência teve que fazer um levantamento de quem era eu. E viu que eu tinha participado em vários treinamentos juntos com a Polícia Brasileira, que tinha recebido e-mails e recomendações de colegas aqui do Brasil, em treinamentos que a gente fez juntos, né, que eu facilitava o treinamento, trocas de experiências, cursos da SWAT, aquela coisa toda, e viram que eu nunca tive malícia em falar nada. E acabei recebendo uma medalha do meu departamento por bons serviços prestados como um bom embaixador da minha agência à Polícia Brasileira, entendeu? Um bom trabalho que eu estava fazendo de ser esse embaixador, esse elo de conexão entre países, entre agências. Acabei ganhando a medalha. Saí bem, mas até hoje só respondi uma sindicância. Por isso que toda vez que eu faço um podcast ou algo assim, eu sempre deixo claro, eu não estou falando em nome da minha agência, a minha opinião é minha, e qualquer, entendeu, opinião que eu der não é necessariamente a opinião do meu departamento. Eu tô aqui como cidadão brasileiro, entendeu? Pois é, que coisa, hein, cara? Tudo isso para a vaidade de um policial aqui no Brasil. Tá cheio disso, tá? É. Aqui os caras se incomodam porque eles acham que só eles, né? Algumas pessoas aqui nas polícias brasileiras, só eles são capazes e dignos de falar
sobre a polícia. E assim, se eu tivesse realmente falado algo da Polícia Brasileira e um colega tivesse chegado pra mim e falado, olha, você tá fora do teu, né? Você não, quem é você pra estar falando? Eu teria levado, acho que, não, com certeza eu teria levado teria levado em consideração de que realmente quem sou eu pra estar falando de algo que eu não conheço, né? Agora, a questão é que eu realmente não falei. Acho que a parte que mais me deixou doído foi que não foi uma tentativa de, eu vou criticar o Eliel porque o Eliel tá falando algo que não é verdade. Eu acho que o objetivo era de que ele está, creio, é uma leitura minha, tá? Uma leitura minha. Ele não gostava da ideia de um policial de fora estar falando sobre o ciclo completo de polícia. É a opinião dele. E a carreira única. Porque lá a gente fala, eu falo, assim como eu vou explicar agora a diferença sobre a carreira única e o ciclo completo. São assuntos polêmicos, né? Tem suas escolas de pensamento, alguns concordam, outros não. E eu acho que ele se viu ofendido pelo fato de eu estar falando do sistema que é universal, que acho que só no Brasil não tem, e ele quis calar. Eu acho que eu tenho a liberdade de expressão tanto no Brasil, que é garantido pela Constituição, assim como nos Estados Unidos, de emitir uma opinião. Entendeu? Até porque eu não estou falando especificamente de alguém, estou falando de um sistema. Isso. Entendeu? Mas voltando aqui à pergunta. Mas então deixa eu te falar uma coisa aqui, cara, em relação a isso. Aqui no Brasil, essa guerra antiga, né? Inclusive lá, nessa polícia, na Polícia Federal, os agentes, escrivães e papiloscopistas, né? Os EPAs, eles adorariam a ideia de ter um ciclo completo de polícia, né? Sim. Porque aqui no Brasil, além de você não ter um ciclo completo de polícia nas instituições, você tem a figura do delegado. E o delegado aqui no Brasil é um cargo de muita autoridade, né? Ele manda na polícia, assim como na Polícia Militar tem os oficiais. Então, quem é prego, quer deixar de ser prego, quer virar martelo, né, mano? E os caras que são martelos querem ter todo mundo ali embaixo como prego, são os delegados oficiais. E aí, bom, eles passaram nesse concurso, parabéns, mas o que é discutido não é o fato que o cara que é praça ou o cara que é agente de polícia quer ter um cargo que ele não passou. Não é isso. O que é discutido é o serviço prestado para a sociedade. Eficiência desse serviço. A eficiência do serviço prestado para a sociedade. Esse modelo de polícia no Brasil é um modelo bom? É um modelo eficaz? Qual é o nível de resultado da polícia brasileira comparado com outras polícias? Então, eu acho que em relação a isso, é inegável que cabe no mínimo uma reflexão, cabe no mínimo um debate para que isso venha a mudar, né, cara? Mas não, parece que os delegados de polícia não querem que tenha um ciclo completo, porque eles são autoridade policial, tá na lei brasileira, né? O Código de Processo Penal fala, a autoridade policial é o delegado de polícia. Então o delegado de polícia quer ser autoridade sozinho, beleza. Só que eles não dão conta. Assim como o juiz no Brasil também não dá conta da enxurrada de processos que tem. Aí se o cara for muito vaidoso, né, muito reizão, ele vai achar um absurdo. Vi um descendente do Maranhão com coreano, né? Falar da polícia que ele, porra, é a autoridade policial da Polícia Federal. Como é que é a vida do xerife? É nesse padrão aí? Conta pra gente aí, cara. O que é ser xerife? Começamos o podcast, cara. Vamos começar o podcast. E aí, cara, o que é xerife, cara? Cara, então o xerife, eu acho que é mais... o cargo mais próximo que tem aqui no Brasil seria o de secretário de Segurança Pública. Sim. Entendeu? O xerife, tradicionalmente, ele é eleito por um mandato de 4 anos pelo voto popular. A única diferença é que aqui no Brasil, o secretário de Segurança Pública, ele cobre o Estado, né? Sim. Lá, o xerife, né, o nosso secretário de Segurança Pública, ele é eleito e ele cobre uma região. Essa região é chamada de condado. Condado é basicamente um grupamento de cidades. Então você tem uma cidade geralmente grande, né? Seria igual, por exemplo, aqui no Rio, você tem a cidade do Rio de Janeiro, aí você tem Niterói, a Baixada Fluminense, esse grupamento de cidades, no caso seria, vamos chamar de Condado do Rio de Janeiro, né, sendo o maior município, a cidade do Rio em si. E digamos que esse condado aqui, né, fosse votar pelo seu secretário de Segurança Pública que coordena o trabalho de segurança pública a essa região, entendeu? Mas isso não muda o fato de que, por exemplo, tem certos municípios que decidem ter suas guardas municipais. Para a gente seriam polícias municipais. Sim. Elas fazem o patrulhamento ostensivo naquele município. Então, às vezes o município vizinho nem tem uma GSM, uma guarda municipal, mas aquele município tem. Então o xerife já não vai fazer o policiamento ostensivo naquela área. Mas como um todo, naquela região,
o xerife, ele cuida dessa área. E ele é eleito por um voto de 4 anos. O xerife, ele é meu chefe. Ele é eleito, é um cargo eleito, né? 4 anos. Abaixo dele tem todo um corpo de auxiliares dele. São policiais abaixo dele. Esse corpo de policiais são concursados, como eu. O título que a gente tem é de Deputy Sheriff, entendeu? Porque, por exemplo, numa área como Los Angeles, foi onde eu trabalho, 88 municípios, 127 aldeias, vamos pôr assim, né? Ou regiões, né? O grupo, vizinhanças que não fazem parte de um município. 12 milhões de pessoas, entendeu? O maior porto dos Estados Unidos. Então, assim, enfim, não tem como um cara fazer o serviço todo. Então, o que ele faz? Ele tem seu corpo de auxiliares, como eu, que somos concursados, para fazer o trabalho que ele deveria fazer, mas ele não dá conta, entendeu? Sim. Só que, comumente falando, né, assim, no linguajar, no vernáculo do dia a dia, o pessoal chama a gente de xerife. Ah, os xerifes vieram, xerife e tal. Mas é porque é uma linguagem normal do uso. Mas, assim, a linguagem correta, o meu título correto no papel é Deputy Sheriff. Sim, seria como se fosse um suplente, né? Alguma coisa do tipo. Porque é segregado, eu entendi isso, né? É segregado. Então, na tua área que você atua, só tem você, seria isso? Não. São vários. São vários. Nós temos todo um corpo de deputies, vamos pôr assim, né? O deputies que trabalham no condado inteiro. E cada condado tem seus deputies que trabalham abaixo do xerife, né? São todos concursados, são todos treinados como policiais. Então muda a cada 4 anos, pode ser que o xerife se reeleja ou pode ser que não. Pode ser que um outro xerife entre. Então você segue uma carreira, entendeu? Como deputy, você vai galgando os cargos lá, mas não muda em nada. Não, irmão, então vamos resolver essa porra agora. Tu vai se candidatar ao cargo de xerife e nós vamos te eleger xerife, irmão. Deus porque, me livre. Eu tô realizando aqui o sonho do canal de receber um xerife. Aí tu me fala que, que precisa ser eleito, cara. Então, ó, a partir de hoje tu é candidato, entendeu? E nós vamos votar em você, cara. Não sei como, não. Não, é complicado porque lá o xerife, os candidatos a xerife, eles têm uma carreira ilustre, cara. O nosso último xerife agora, vamos colocar os outros com 4 xerifes com que eu servi, todos eles seguiram a carreira como deputy, aposentaram com pelo menos 30, 35 anos de experiência. Uhum. Aí eles foram lá e colocaram o nome na cédula, se candidataram, e eram assim, candidatos assim, 3, 4 candidatos, todos eles no mesmo perfil. 30, 35 anos de serviços prestados, uma carreira ilustre, treinamento, educação, entendeu? Então assim, é muito difícil votar pro xerife, então, porque os candidatos geralmente são bem preparados, né, pro cargo. Meus meros 16 anos, eu não sou ninguém, eu não tenho como candidatar, especialmente a essa altura do campeonato da minha carreira. Sou novinho, eu tenho muita coisa ainda para aprender ainda, mas me faz essa pergunta daqui a 15 anos, aí eu te digo se eu vou concorrer ou não. Tá ótimo, tá ótimo. E aí, cara, mas aí você então é brasileiro, né? Sou brasileiro. E você tá lá há quantos anos? Tô lá 20 e vai fazer 25 anos. Eu cheguei lá no final de 99, 2000. Tá. Eu fui novo lá. E aí tu foi sozinho? Tua família tá lá? Como é que é? Esse olho puxado aí, não engana, né? Qual é a descendência? Minha mãe é coreana, meu pai é brasileiro. Meu pai é do Maranhão, minha mãe é coreana, se conheceram no seminário teológico em Brasília. Casaram, né? Meus pais são pastores evangélicos e trabalham na educação superior, né? Sim. E eles conheceram, namoraram, casaram, né? Sempre trabalharam em igreja e eu nasci. Com 15 anos, meus pais tiveram a oportunidade de ir para os Estados Unidos para fazer o doutorado deles na área de teologia. Eles não iam deixar um cara de 15 anos de idade como eu, solto aqui em Brasília, né? Largado. Aí eles me levaram junto e concluíram o curso deles, o doutorado deles, voltaram para o Brasil e eu fiquei. Não iam largar no Brasil, mas largaram nos Estados Unidos. Largar nos Estados Unidos. Acho que eles tinham medo. Eu era um perigo aqui no Brasil, né? Já nos Estados Unidos, eu falo, não, lá nos Estados Unidos ele vai ter um pouco mais de freio. No Brasil, acho que se a gente soltar ele aqui, é complicado. Mas então, a vida lá é o que? É mais tranquila que aqui? É isso que você quer dizer? Eu acho que talvez porque lá eu tinha contato mais com minha família do lado da minha mãe, né? Que eles já estavam lá, então tinham todo o apoio da família. Já aqui no Brasil, eu não tinha esse contato mais não teria esse contato tão próximo com a família do meu pai, porque eles moravam em outra cidade, entendeu? Então talvez por isso que meus pais ficaram um pouco mais sossegados de me deixarem lá. E outra que lá, eu já tinha dado continuidade ao 2º grau, aí já estava começando a faculdade, então pelo menos eu já estava bem encaminhado. Sendo que se eu voltasse pro Brasil, aí eu ia ter que fazer vestibular, ia ter que fazer cursinho, então não tinha nada certo ainda, né? Sim. Então por isso. E aí tu tá lá desde então, né? Desde então.